Vamos lá então, minha gente, porque o papo é muito sério. Então o Demore traz para a gente aqui uma notícia que ele já vem apurando há bastante tempo e a gente já falou um pouco sobre isso, foi sobre a venda da refinaria de xisto da Petrobras para um banco canadense. Numa negociação para lá de suspeita na reta final do governo Bolsonaro. Vocês lembram que teve venda de patente, o envolvimento do pai da ex-juíza Gabriela Hart, parceira de Sérgio Moro. O Leandro vai trazer mais detalhes aí, mas vocês lembram que a gente discutiu esse caso aqui. Bom, o que a gente tem de novidade aqui? Não só a refinaria foi vendida por um valor abaixo do mercado, como também transferiu uma tecnologia de ponta desenvolvida pela Petrobras para transformar xisto em combustível. Aí o que acontece agora, gente? O Demore descobriu que o banco canadense não pagou pela usina, deu calote na cara dura, é isso mesmo. A usina, que sempre foi a principal fonte de recursos de empregos de São Mateus do Sul, em Santa Catarina, agora está parada. Os funcionários estão sendo pagos pela Petrobras e não se sabe o que vai acontecer. Demore, explica essa confusão toda para a gente. Essa é a privatização, esse é o legado de Paulo Guedes, é isso que ele fez. Então você compra, leva, não paga e ainda deixa os funcionários, né, que é o principal, na mão, e quem paga a conta é aquele que vendeu e não recebeu, é isso? Não, a história é absolutamente surreal, né? Antes, para as pessoas lembrarem, né, a PetroSix é aquela empresa que nós divulgamos aqui em primeira mão no ICL, que tem aquele grande escândalo de pirataria industrial que envolve o pai da Gabriela Hart, né, o Jorge Hart. Qual que é o grande caso? Essa indústria, a Petrobras Six, ela desenvolveu uma tecnologia única no mundo, mais barata e mais ecológica para a extração de óleo e derivados das pedras comumente chamadas por xisto, né? E muita gente tentou desenvolver essa tecnologia fora do Brasil e não conseguiu. Então essa patente chamada PetroSix, ela vem sendo assim muito cobiçada, inclusive por empresas estrangeiras. Uma delas é essa Forbes e Manhattan. A Forbes e Manhattan, ela está envolvida no rolo da pirataria industrial. Esse rolo está sendo apurado internamente graças à denúncia que a gente fez aqui no CL. Lembrando que o Edu recebeu, inclusive, mensagem ao vivo diretamente do João Paul Prats, no dia que a gente denunciou aquilo. Então, isso está sendo investigado. O que é que vem à tona agora para as pessoas entenderem? A Petrobras vendeu, no apagar das luzes do governo Bolsonaro, 4, 5, 6 semanas antes do governo acabar, essa usina Six, que fica lá em São Mateus do Sul, no Paraná, para a Forbes e Manhattan. Só que a Forbes e Manhattan, que no linguajar simples, né, o Edu, comprou a padaria, não tinha padeiro para fazer pão. Então os caras foram lá, eles compraram a indústria da Petrobras, só que eles não sabem tocar a indústria, eles não têm gente qualificada, eles não têm trabalhador, eles não têm operários, não têm engenheiro, eles não sabem administrar a empresa. O que é que aconteceu, Vivian? Eles fizeram um acordo, um contrato assinado com a Petrobras. Falaram, Petrobras, você pode tocar essa indústria para a gente aqui por um tempo até a gente aprender, ou seja, vocês podem continuar usando os seus funcionários Petrobras por aqui? A Petrobras falou, podemos. Assinaram um contrato com a Petrobras em novembro do ano passado, 137 milhões de reais. O que é que fez a compradora privatizada que comprou? Pagou uma prestação em novembro e depois não pagou mais. Está dando um calote que está sendo avaliado na Petrobras em mais ou menos 60 milhões de reais até agora, já tem prestações a vencer, não está pagando essas prestações. A Petrobras fez um aviso para a empresa e ontem anunciou que a PetroSix, a Six em São Mateus do Sul, está parada. A Petrobras paralisou a produção de óleo, combustível e derivados do xisto no Paraná neste exato momento. A cidade de São Mateus do Sul, gente, sobrevive de royalties dessa indústria há décadas. Ela está instalada lá desde os anos 60. Obviamente, falei com muita gente da cidade ontem, as pessoas estão em pânico, porque isso aí, essa venda do Paulo Guedes para essa Forbes em Manhattan, que a princípio não ofereceu nenhuma garantia bancária, não tem dinheiro para pagar esse negócio para a Petrobras, tá pendurando, caloteou, as pessoas estão em pânico, porque isso vai influenciar no quê? Posto de saúde municipal, escola pública municipal, asfaltamento de rua, pagamento de salário de servidores, porque a cidade de São Mateus do Sul, ela sobrevivia até ontem do dinheiro dos royalties da Petrobras. Então isso está causando um imenso caos na cidade, obviamente está todo mundo tentando ver o que vai acontecer, a Petrobras parou as atividades, e a Six, Edu, temos novidades aí, se você quiser comentar depois eu trago as novidades, ela está agora tentando mais prazo e ela fez uma
uma proposta para a Petrobras, para pagar essa dívida. Se você quiser, daqui a pouquinho eu falo o que eles estão tentando fazer. Manda brasa, depois a gente comenta sobre tudo, para a gente pegar a linha de raciocínio emendada aí. Vamos lá. Então vamos lá. É o seguinte, a Petrobras chegou para Paraná Xisto, que é essa nova empresa, né, e falou o seguinte: vocês compraram esse negócio aqui, vocês têm que pagar o serviço nosso aqui. Então, nesse momento, atenção, o povo brasileiro está assistindo este programa. Quem está pagando os funcionários de uma empresa privatizada que comprou uma parte da Petrobras é você, tá? Porque quem está pagando os funcionários, porque os funcionários pararam a produção, Edu, mas eles estão trabalhando, porque a empresa tem caldeiras, tem uma questão de segurança, eles não podem fechar a empresa, né? Fechar a porta e ir embora. Então, nós estamos pagando funcionários para manter a empresa que foi vendida. Nosso dinheiro. Aí agora a privatizada que comprou, a Six, falou o seguinte: não, eu vou pagar esse negócio todo aí. Primeiro ela fez uma proposta, ela estava devendo 3 ou 4 parcelas, que somavam aí 30, 40 milhões de reais, fez uma proposta, Edu, para pagar em maio $1 milhão. Falou: eu vou começar a pagar isso aqui, eu vou te pagar $1 milhão e depois a gente vê o resto. A Petrobras falou: não, eu não aceito $1 milhão. Aí eles quitaram uma parte da dívida, lembrando que o contrato total é 137 milhões de reais, quitaram uma parte da dívida menor, tem parcelas atrasadas de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e a vencer junho e julho, tá? E falaram o seguinte: eu não tenho dinheiro para pagar isso aqui para vocês, posso pagar em óleo? Atenção, Edu, eu vou fazer uma coisa bem simples para as pessoas entenderem. A Petrobras tinha uma padaria. Ela vendeu a padaria para um terceiro na privatização. O terceiro não tinha padeiros para fazer pão. E falou: Petrobras, você pode continuar fazendo pão para mim aqui? Eu pago para você. Agora eles estão querendo pagar a Petrobras, Edu, em pão produzido pelos funcionários da Petrobras na fábrica que eles compraram. E estão dizendo que o jeito de pagar é esse. E essa negociação está nesse ponto agora. Depende da Petrobras, ou seja, do governo Lula, no fim das contas, falar: vamos aceitar este pagamento em pão ou não. Esse é o grande impasse de privatização que aconteceu em novembro. Já deu calote, já deu problema, já deu rolo, meu cara. Galera, você que está assistindo, é isso mesmo, parece uma maluquice, mas às vezes na vida uma coisa que parece uma maluquice é uma maluquice mesmo, né? Então o que a gente está falando, e que é ótima essa metáfora aqui utilizada pelo Demore, porque é o seguinte: você é dono de uma padaria e essa padaria dá um super lucro. E é uma padaria que tem tecnologias novas que só você desenvolveu. E o mundo inteiro está interessado naquela tecnologia e na sua padaria. Aí um cara chega, no final das contas, né? Vamos supor se ele tivesse proposto isso, porque foi o que aconteceu. Ele fala assim: então a proposta é excelente. Sabe essa padaria que é tua? Que o lucro é seu? Que a tecnologia é sua? A gente vai fazer um negócio ótimo, que é o seguinte: a padaria passa a ser minha, tá? Eu não te pago nada. A padaria passa a ser minha. Você continua tocando a padaria. Você continua pagando os funcionários da padaria. E aí é o seguinte: o que eu vou te pagar pela padaria é um pouco do pão que eu vou produzir na tua padaria, com a tua tecnologia, com os salários que você paga. É tão louco quanto isso. E aí, a gente tem que entrar, assim, sem brincadeira, tem que entrar mais fundo nessa discussão sobre privatização. Porque isso cai naquele mito de que, tipo assim, quem quer privatização é quem quer um Estado mais leve, quem quer mais liberdade, poder escolher de quem compra, quem é contra os monopólios. E nada mais distante desse teu discurso disso que a gente está vendo. Nada mais distante desse discurso de quem defende a meritocracia, defende a eficiência, do que uma coisa tão valiosa e tão especial como essa empresa da Petrobras, porque além do que ela produzia, ela tinha um conhecimento, uma tecnologia que ninguém tinha no mundo. No mundo! E aí a questão é o seguinte: é óbvio que tem que rever essa privatização e punir. E se não tinha nenhuma cláusula ali para punir, se fizesse isso, tem que punir os administradores da Petrobras da época. Tem que punir quem estava no conselho. Tem que punir quem eram os diretores. Tem que punir o escritório de advocacia que preparou o contrato para a Petrobras. Porque não pode. Não pode negociar coisa assim. Porque é nossa. É nossa.
E eu acho que já passou da hora, e o Lula já falou que quer fazer, mas a gente tem que pressionar para fazer, tem que passar o pente fino na privatização da Eletrobras. Quem garante que a Eletrobras não vai ser o próximo caso? Só que muito maior e afetando a vida de todo mundo. Porque sem energia a gente não consegue nem sair de casa, nem ficar em casa. Quem garante que a Eletrobras não é a próxima Lojas Americanas? Quem garante que a refinaria que a gente vendeu para os Emirados Árabes também não está com vários esquemas como esse? Quem garante? Eu não estou falando que está, eu estou falando o seguinte, se a gente não ia passar um pente fino em tudo, é no preço, é na forma como foi feito o contrato, é nos ritos se foram seguidos corretamente. Todas essas privatizações que foram feitas a toque de caixa, por preços ridículos, entregando o que a gente tinha de maior patrimônio, de maior valor durante o governo Bolsonaro, por Paulo Guedes, que era quem coordenava isso tudo, isso tem que ser passado a limpo urgentemente. Esse caso é um escândalo, que talvez seja difícil cair a ficha do tamanho do escândalo, porque você fica assim, não é possível que eu entendi certo. Não é possível que eu entendi certo. O cara comprou a padaria sem pagar, o outro que tinha padaria, o lucro, continua tendo todos os gastos da padaria, continua tendo o trabalho da padaria, só que ele não recebeu dinheiro nenhum e o lucro vai pro cara que comprou, que não pagou nada, só que vai em pão. Pois é, você entendeu certo. E se você entendeu certo e continua sendo a favor das privatizações, porque esse é um caso isolado, é hora de você começar a estudar mais casos, para você ver que os casos isolados não são isolados. O ponto fora da curva não é fora da curva. É a curva que não está passando pelos pontos que ela deveria estar passando, porque a grande mídia desenha essa curva fora dos pontos. Não são os pontos que estão fora da curva, é a curva que foi desenhada fora dos pontos. A curva passa certinho em cima dos pontos. E vocês vão ver que os casos de privatização no Brasil são muito mais isso do que o contrário. E o Leandro levantou essa pedra lá atrás, dizendo o seguinte, olha, esse negócio não está cheirando bem. Impressionante essa história e ela revela pelo menos duas coisas. O primeiro, o que fazer com algo que é um ativo dos brasileiros, essa é uma questão, mas a outra, como o Leandro trouxe, absolutamente estapafúrdio isso, né? Vamos colocar o que é, mas o que ela mostra é que qualquer processo de privatização precisa ter um controle externo muito claro, porque, caso contrário, você tem não só o fim desse ativo sendo da população, mas esse processo sendo, obviamente, sequestrado por gente que tem um outro interesse. Então, esse exemplo não é para dizer, Edu, não queremos o capital privado, não importa. Claro que importa, claro que é fundamental para qualquer economia do mundo. Agora, num processo desse, você descobrir que o pãozinho, usando a analogia aí do Leandro, é a forma de pagamento, quem é que controlou isso? Quem é que estava monitorando um processo desse que chega a uma conclusão como essa? Uma dica que eu sempre gosto, Leandro, é o seguinte, vê quem se deu bem. Isso. Vê quem se deu bem e quem se deu mal. Parte sempre daí. Então, o pai da moça lá se deu bem, né? A empresa lá de fora, que não está tendo que pagar os salários e está ganhando, sem trabalhar, sem pagar, está ganhando ali o pãozinho da padaria, se deu bem também. Os advogados que fizeram essa consultoria ganharam dinheiro, se deram bem. Então tem que ver todo mundo que se deu bem na história, porque é a primeira dica para ver quem pode estar por trás de uma baixaria como essa. Sabe o que me incomoda, Leandro, Edu? É que sempre é o mesmo grupo que se dá mal. É isso. Né? É sempre quem se dá mal. Por isso que eu falei, vê quem se deu bem. Quem se dá mal a gente sabe, não é a gente, né? O grupo que se dá bem muda, dependendo da privatização, dependendo do grupo, dependendo disso. Agora, o grupo que se dá mal, e se dá mal significa quem é que pagou por isso. Isso, é né? Essa a questão. questão. Uma constante que a gente vê, né? Nesses leilões, nas
pedaços de privatização da Petrobras, né? Essa perda de dinheiro é uma constante que a gente vê. Deixa eu só chamar a atenção aqui, gente, que São Mateus, essa usina, ela fica ali na divisa. A gente tinha falado de Santa Catarina, mas é bem na divisa entre Paraná e Santa Catarina. E eu queria aproveitar e te perguntar aqui, Demore, o seguinte, se os canadenses podem usar essa tecnologia da Petrobras em outras usinas de xisto que eles têm pelo mundo, se tem algum tipo de... se tem alguma maneira de proteger essa patente, porque afinal de contas, até a detenção dessa patente por parte dos canadenses se deu de uma maneira muito suspeita, né? Como é que fica isso a partir de agora? Essa é a grande questão. Eu até mandei para o pessoal da produção, se conseguirem colocar para a gente aí a tabela da dívida, né? Para as pessoas entenderem o tamanho do problema. Uma dívida que está sendo assumida por nós, pelo povo brasileiro. A gente está pagando essa conta, tá aí, ó. Situação atual, Paraná Xisto, que são os canadenses, está inadimplente em aproximadamente 40 milhões de reais, né? Com mais 12 a vencer. Então, olha aí, ó. Edu, atenção, privatizou em novembro, tá? Privatizou em novembro. Eles pagaram a de novembro em abril. Aí depois eles pagaram de dezembro em maio. E a de janeiro em porque a Petrobras ameaçou parar a usina. E depois a de fevereiro não foi paga, a de março não foi paga, a de abril não foi paga. Então a gente está falando aí de 10, 20, 34, quase 40 milhões que está em atraso. E uma a vencer ainda. De novo, eles estão dizendo, nós não temos dinheiro para pagar isso, a gente quer pagar em óleo produzido pela indústria que nós compramos, que está sendo tocado pelos vossos funcionários. Esse é o assunto deles. Então, sobre qual que era o grande medo, na verdade? A gente falou sobre isso aqui no ICL, a gente alertou, nós conversamos sobre isso, publicamos matéria. O grande medo era o seguinte, os canadenses da Ford de Manhattan não estavam interessados na usina, eles queriam a patente do PetroSix. O grande medo que tinha os sindicatos, os ativistas, o pessoal, inclusive muita gente da própria Petrobras, a população local, era essa gente vai abandonar a indústria. E se abandonar a indústria, a cidade de São Mateus do Sul está literalmente falida, tá bom? Porque é um passo para essa gente parar de pagar os royalties. Estou ainda investigando, tá, Edu? Se é que estão pagando. Não consegui descobrir ainda. Há a possibilidade, inclusive, de que a cidade está tomando royalties nos calotes. Eu não sei, ainda não consegui descobrir, mas posso imaginar que se os caras não estão pagando nem para tocar a fábrica, meu caro, lá vão estar pagando royalties para a prefeitura, né? Então, estou atrás disso ainda. A grande questão era essa, eles estavam atrás da tecnologia que a Petrobras desenvolveu com anos e anos e anos de investimento de dinheiro público. Eles compraram a tecnologia junto com a fábrica. Agora o grande temor é o quê? Que eles abandonem essa fábrica, deixem a fábrica lá como um elefante branco, abandonem a cidade e levem a tecnologia para explorar xisto em outros países. Essa é a grande questão, Vivian. Agora, alguém em sã consciência que está assistindo o programa aqui, tem alguma dúvida que essa venda foi mal feita no sentido de não ter tido os controles? Gente, uma venda que é feita e no mês seguinte o cara não paga, é claro que foi uma venda feita sem todo o processo, a gente chama de due diligence, ou seja, as diligências que têm que ser feitas, é claro que elas não foram feitas. É claro que as garantias não foram apresentadas. Várias dessas operações têm as chamadas escrow accounts. O que são as escrow accounts? É uma conta onde quem compra deposita um pedaço do dinheiro que ele tem que pagar e fica sendo remunerado, mas já está travado, já está garantido que se o cara não pagar, aquela escrow ali, ela vai alimentar para pagar o que ela deve. Cadê esse dinheiro? Cadê o dinheiro travado? Cadê a garantia? Cadê os contratos? Cadê a punição? A gente quer saber qual a punição que ela vai pagar. Ou vai ser só o seguinte, daqui a um tempo, se pressionarem muito, ela fala, então eu pago. É o famoso, deu de migué. Conhece essa expressão? Tá dando de migué? Então, qual que é o migué da história? Ah, não paga não. O dia se ele pedir muito, aí a gente paga. É melhor tentar fazer desse jeito e depois a gente paga em petróleo. Agora não tem punição pro migué? É isso aí? O cara escolhe tentar dar um migué sem ser punido? Então, Leandro, é claro que o processo foi mal feito. É claro que o processo foi mal feito. Não, e você que entende de contrato, Edu, me explica uma coisa que realmente eu tenho dificuldade de entender. Se eu for comprar um carro hoje, uma casa, eu preciso dar garantia, certo? Então eu chego lá no banco, o banco fala, tá, mas que garantia você tem se você não me pagar? Eu falo, bom, eu tenho um cavalo, um cachorro, né, e um par de tênis. Aí o banco fala, não, isso aí eu não aceito ou aceito, beleza.
Eu não achei no contrato de serviços da Petrobras com a Paranaxisto as garantias, Edu. Nesse contrato específico de prestação de serviço, não tem garantias sólidas. Isso é muito louco. Que dizem o seguinte: se vocês não pagarem, eu vou lá e tomo uma mina de vocês, eu tomo uma frota de carros, eu tomo uma indústria. É simplesmente não pagar, não pagou. Aí a gente pode imaginar o seguinte: se o Paulo Guedes permanecesse com uma segunda vitória do Bolsonaro, Edu, provavelmente esse assunto já estava encerrado, os caras já tinham aceitado óleo em pagamento, já tinham perdoado dívida e a gente não ia nunca mais falar nessa história, os caras teriam ganho de presente uma usina e uma tecnologia desenvolvida com dinheiro público da Petrobras no Brasil. Leandro, deixa eu fazer uma pergunta para você, em nome do nosso chat aqui, que está comentando muito sobre esse tema. Aliás, uma ótima audiência. Muito obrigado a todos que estão acompanhando. Não esqueçam de comentar, deixar o like, compartilhar a live. Mas tem muita gente perguntando aqui. Teve um ótimo comentário dizendo que os canadenses foram de Americanas, o que faz muito sentido. Mas e agora? A gente faz o que? A gente ficou com prejuízo? É isso aí mesmo? A gente perdeu a refinaria, perdeu o dinheiro, perdeu a tecnologia e acontece o quê? Tem como recuperar, reestatizar, reverter o processo ou foi de Americanas mesmo? Então, William, isso está na mão agora da diretoria executiva da Petrobras, né? A Petrobras já decidiu não aceitar, numa primeira negociação, o pagamento em óleo produzido pela indústria. Não sabemos se vai ceder a isso depois ou não, isso é uma questão que está em aberto. Tem que ver até quando há no contrato que está publicado na matéria uma previsão de multa caso você atrase. Então o contrato diz o seguinte: se você atrasar os pagamentos, você pode ser multado. E se você atrasar, eu vou te notificar. Se em 30 dias você não me pagar, eu paro a fábrica. Atenção, a Petrobras descumpriu esses próprios 30 dias aparentemente, porque demorou muito mais tempo, os caras já não estavam pagando conta desde o ano passado, né? Então, na verdade, William, vira um problema político para o governo Lula também, porque está com uma indústria parada, né? Para retomar essa indústria, vai ter que eventualmente aceitar a pressão desses canadenses e receber o pagamento de um jeito que não é em grana, né? Se os caras falarem que não tem dinheiro, a fábrica fica parada. O interesse deles é a tecnologia já é deles, a patente é deles, eles compraram, eles vão vender isso no mercado lá fora, eles vão aplicar em outras indústrias, eles vão tirar esse investimento deles, que na verdade não está nem sendo pago no Brasil, deixou uma bomba na mão dos brasileiros. Aí eu faço coro junto com o Edu. Tem que pegar isso, investigar direito, como já está feita a investigação. Tem uma investigação interna na Petrobras sobre a privatização da SIX, que começou de novo graças à matéria que a gente publicou aqui no ICL. Tem que olhar essa investigação, a diretoria da Petrobras tem que olhar essa investigação, acionar os órgãos de controle e começar a falar em reestatização, William. Se não tem saída para a SIX, se os caras não vão pagar, o cara botou uma arma na sua cabeça e falou: não vou pagar, eu vou pagar com o pão que o seu padeiro fizer para mim aqui nessa indústria. Então, na minha visão, que estou acompanhando esse caso desde o começo, já passou da hora de pensar em retomar essa usina para dentro do sistema Petrobras. Ô, Demor, isso não lembra também um pouquinho do caso da NTS também, né? Porque lá em 2018, né, ela tinha um lucro aí, uma expectativa de lucro até 2028 de 49 bilhões. Aí ela foi vendida por 17 bilhões na época. Aí foi aquele esquema, né? Então começou a alugar os dutos da NTS, ou seja, você vende a empresa, depois você aluga de volta. E aí ela foi vendida por, no final das contas, a Petrobras recebeu 9 bilhões por ela, mas em um ano pagou 5 bilhões pelo aluguel desses dutos. Quer dizer, em um ano, metade do que ela pagou, ela recebeu de volta, né? Ou melhor, metade do que ela deveria receber, ela pagou de volta. E a gente vê isso acontecer em vários contratos de privatização da Petrobras, né? Você paga, mas não leva. É exatamente isso. A gente tem visto, inclusive, nessas privatizações do Paulo Guedes. A gente tem um exemplo clássico, aliás, para avisar as pessoas. Nós seguimos investigando privatizações, principalmente da Petrobras, aqui no ICL e lá na minha newsletter A Grande Guerra. Então, fiquem de olho que essa matéria não é a última. A gente está em cima de outros casos, inclusive maiores do que esse em termos de volume financeiro. Por exemplo, tem um caso lá na Bahia. Olha só o que os caras fizeram, Vivian. Veja se o capital privado, em conluio com o capital público, nesses momentos, não é maquiavelicamente genial. Eles venderam a refinaria, a Relan, que é a primeira refinaria montada pelo Brasil lá na Bahia. Muito bem. Qual foi o objetivo divulgado publicamente? Precisamos aumentar a competitividade no mercado, ou seja, se mais quiserem montar refinarias na Bahia, tem que ter o direito de poder montar. Então, essa aqui vai ser uma privada, vendida para a Mubdala Group, lá dos Emirados Árabes,
e outros podem montar. O que é que passou por baixo do radar que ninguém viu? Junto com a refinaria, eles venderam o terminal Madre de Deus. O que é o Madre de Deus? Simplesmente o único terminal de dutos que distribui combustível para o Nordeste brasileiro. Então, se hoje, Vivian, você quiser montar uma refinaria no Nordeste brasileiro, se a Petrobras quiser montar uma outra refinaria no Nordeste brasileiro, vai ter que pagar para passar pelos dutos que eram da Petrobras até o ano passado para os árabes. É sensacional. Na prática, eles criaram, Edu, um monopólio regional, porque a distribuição está na mão de apenas uma empresa privada. E diga-se de passagem, é um dos lugares onde a gasolina, quando cai, menos cai, quando sobe, mais sobe. Lá no Amazonas, então é batata, não tem erro. Não tem erro. E foi uma das desculpas também para explorar o pré-sal, né? Vamos vender tudo para ter investimento para explorar o pré-sal. E na prática a gente viu que não foi o que aconteceu.